Boa tarde, cumprimento os senhores vereadores presentes nessa comissão, vereador Neto Peters, vereador Adilson Girardi. Cumprimento os nossos convidados, senhor Mário José, diretor executivo da Secretaria da Saúde, a gerente Ana Caroline, Secretaria da Saúde, e também a senhora Maria Joana. Cumprimento também os servidores dessa casa e o público que está nos acompanhando aqui no plenarinho e por outros meios de comunicação. Declaro aberta a Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social. Também está aqui a senhora Jesuslaine, representando o CAPES, né? Doutor Lucas, representando o consultório na rua também, né? Seja bem-vindo. Coloco em discussão as atas das reuniões anteriores. Não havendo que discutir, coloco em deliberação. Solicito aos vereadores para que registrem seus votos no sistema. Quero comentar aqui também o vereador Brandel, que registra seu voto favorável. Então, 4 votos a favor, nem nenhum contra. Nós temos alguns dispêndios para leitura. Então, solicito ao vereador Neto Peters para a leitura dos dispêndios recebidos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde ao vereador Adilson, ao vereador Brandel. Boa tarde aos integrantes aqui da Prefeitura, do Poder Executivo, a todo o público presente e às pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Nós temos 3 leituras, vamos a elas. Assunto: convite para a vigilância sanitária. Requer esta vereadora que seja convidada à vigilância sanitária para a reunião no dia 16 de junho de 2025 sobre esporotricose. Atenciosamente, documento assinado pela vereadora Liliane da Frada, do Podemos. Esta foi a primeira leitura. Segunda leitura. Senhor presidente, em resposta ao ofício 108/2025, protocolado na Secretaria de Governo, referente à manifestação da ouvidoria, falta de neurologista no Hospital Municipal São José, encaminhamos o ofício. Respeitosamente, documento assinado digitalmente por Gilberto de Souza Leal Júnior, secretário. E agora a terceira leitura. Voltou? Está ok a transmissão? Um, dois, teste de som. Obrigado. Então, nós temos agora a terceira leitura. Cumprimentando-os cordialmente, em resposta à sua solicitação, informamos que imediatamente, após a aposentadoria do Dr. Cláudio Amaral, os pacientes da Neurologia Geral Adulto foram direcionados ao PAN Boa Vista, desta forma não comprometendo o atendimento dos pacientes. Há cerca de aproximadamente 90 dias foram contratados 3 neurologistas clínico adulto para o ambulatório do Hospital Municipal São José, os quais atendem 3 dias na semana. Desta forma, atualmente contamos com 5 profissionais prestando atendimento às demandas do município, tanto para o Hospital Municipal São José quanto para a Secretaria Municipal da Saúde. Sem mais, atenciosamente, documento assinado digitalmente por Arnoldo Boé Júnior, diretor-presidente. Esta foi a terceira leitura. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Neto Peters. Em relação ao ofício interno 180/2025, da vereadora Liliane, na segunda assessoria aqui já foi enviado o convite para a reunião do dia 16 de julho. Temos um projeto de lei para designação de relatoria, projeto de lei ordinária número 202/2024, de autoria do vereador Brandel Júnior, que dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guias Intérpretes para surdos-cegos no âmbito do município de Joinville. Relator designado, o vereador pastor Ascendino Batista. Temos um projeto de lei para discussão e votação de parecer. Projeto de lei ordinária número 46/2025, de autoria do vereador Brandel Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação pública dos horários de atendimento dos profissionais de saúde do SUS nos postos de saúde
e unidades de pronto atendimento no município de Joinville. Relator designado, vereador Neto Petz. Passo a palavra, então, ao relator, né, desse projeto para dizer se o seu parecer é pela aprovação ou rejeição. Senhor presidente, o parecer é pela aprovação. Este é um projeto do vereador Brandel, o qual eu parabenizo. O objetivo é que nas unidades de saúde do município possam constar o nome, a especialidade médica e o horário de atendimento dos profissionais que lá estão trabalhando. É um projeto de transparência que se assemelha ao projeto da relação de medicamentos no município de Joinville, uma lei já vigente desde dezembro de 2023. O objetivo é este. Nós percebemos que em algumas unidades e alguns postos de saúde, se não em todos, ou na sua maioria, já tem essa característica, informações similares. Agora o projeto ele busca trazer uma padronização também dessas informações, com o objetivo de trazer esse conhecimento a todos que estão sendo atendidos, a todos que estão buscando o atendimento dessas unidades de saúde. Projeto semelhante tem também na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Então nós fizemos uma avaliação, inclusive o autor do projeto ele fez a sua justificativa pautada nessa avaliação. É um projeto onde traz uma informação clara e fácil, e legível e de fácil entendimento, em locais fáceis de visualização. A sugestão é que se faça na sala de recepção das unidades de saúde, aqui observando aqui o texto do projeto, e também não proibindo de colocar em outros departamentos, em outros locais, onde a própria coordenação, a gerência do atendimento da saúde achar adequado. As informações, elas também podem ser trocadas em conformidade com as trocas de turno e as escalas dos profissionais, o que é estritamente natural para ter a devida transparência. Então, o parecer é pela aprovação. Senhor presidente, agradeço aqui ao vereador Brandel pela proposição. Então, coloco em discussão, né, o parecer pela aprovação, né, condicionada à adoção do substitutivo, a apresentação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, vereador Brandel Júnior. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e membros dessa comissão e a todos que aqui já foram nomeados e estão de forma presencial ou online. Quero agradecer o parecer favorável do vereador Neto. Explicou muito bem o projeto, acho que já ficou bem claro que a gente precisa dar o máximo de informação e clareza para o munícipe, não só na unidade básica de saúde, mas também no PA, em toda a unidade de saúde. Quanto mais clareza, mais informação a gente tem para o munícipe, melhor fica para ele. Então, dessa forma, a gente está aplicando esse projeto aqui na cidade. Obrigado, senhor presidente, e obrigado ao vereador Neto pelo parecer favorável. Parabéns, vereador Brandel Júnior, né, por esse projeto, né, também pela relatoria do vereador Neto Petz. Eu acho, não tenho certeza que esse projeto é de grande importância, né? A transparência para as pessoas, né, é muito importante, né? Eu acho que isso é algo que vai trazer, com certeza, benefício à população para saber realmente, né, o horário de atendimento, né, o especialista, enfim, eu acho que, né, vai trazer clareza para as pessoas. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em deliberação, solicito aos vereadores para que registrem os seus votos no sistema. Então, parecer aprovado, com 4 votos favoráveis e nenhum contra. Vereadores, né, a reunião de hoje ela foi solicitada por mim, né, para discutirmos sobre o tema internação voluntária, involuntária e compulsória, e como o munícipe pode acessar essas internações. Então, gostaria, né, que a Secretaria de Saúde, né, nos explicasse, né, o passo a passo, os requisitos para que a família que possui um filho ou um parente usuário de drogas possa estar buscando essas formas de tratamento. Né, justificando aqui o motivo dessa solicitação, até porque nós temos aqui uma mãe, né, que é a senhora Maria Joana, isso, né, que vai se manifestar por primeiro, porque a gente tem recebido muitos pedidos através das redes sociais, até mesmo no gabinete,
de pessoas que procuram esse serviço no município de Joinville. Né? Eu não tenho ainda uma clareza de como funciona, né? Quais são os passos que precisam ser dados no município de Joinville, principalmente na questão da internação involuntária. E a gente quer essa clareza, né, esse entendimento, até para que as pessoas que nos procurem, a gente possa passar as informações, né, corretas e coerentes. Né? Então, eu vou passar aqui, primeiramente, a palavra para a senhora Maria Joana, para a senhora aqui usar aqui o microfone, aqui, para se manifestar. A senhora quer falar, não? Mas se a senhora quiser falar sobre o seu filho, né? Que a senhora quer internar, a senhora tentou buscar informações. Vem cá, então, a senhora só expressa o que a senhora fez até agora, se não teve resultado, se a senhora quiser manifestar, é bom. Né? Isso, pode ficar à vontade ali. Sem nenhum... A senhora só conta um pouquinho da sua história, do seu filho, né? E fala se a senhora procurou ajuda, que tipo de informação a senhora teve, né? Só para nós entendermos, né, a sua situação hoje. Boa tarde. Eu procurei bastante ajuda, mas não consegui, porque dentro de Joinville, da cidade de Joinville, tem pouca clínica terapêutica que fazem internação compulsória. Tá? Então, eu estava 5 meses tentando tirar o meu filho da rua e não conseguia, porque não encontrava uma clínica que me desse apoio para mim poder internar ele. E, inclusive, há 20 dias atrás, eu tive que pedir ajuda para um e para outro para fazer uma internação que foi em Ponta Grossa. Ele está internado em Ponta Grossa. Tá? E, claro, não tenho possibilidade de pagar, é uma clínica que eu tive que pagar o resgate, tive que pagar a mensalidade, né? E, então, eu gostaria que os governadores, vocês que são da saúde, colocassem dentro de Joinville, né? Porque não é só eu, de mãe, que estou chorando, não é só eu. Eu já perdi um filho de 26 anos para as drogas, tá? E eu não quero perder o outro. E se vocês verem a foto do meu filho do jeito que estava, vocês choram junto comigo. E muitas mães já perderam. Muitas mães estão chorando e querendo resgatar os seus filhos e não conseguem. Então, vocês que tenham mais, tá, conhecimento, tenham mais coisas, procuro fazer alguma coisa, porque hoje é o meu, amanhã pode ser, que eu não desejo, né, mas pode ser um de vocês, um sobrinho, um filho, um afilhado, um neto, um bisneto, pode ser qualquer um, porque isso está nas altas sociedades, não está só na pobreza. Tá? As pessoas que também da alta sociedade também estão sofrendo por isso, só que eles têm o dinheiro para fazer uma internação compulsória, para pagar uma clínica cara para os seus filhos, e a pobreza não tem. Tá? Então, é isso que eu peço para vocês, façam alguma coisa. Tá? A Comissão de Saúde, que é eu acho que tem, porque a saúde mental é uma doença muito triste, é uma doença terrível. Tá? A droga é uma doença, não é se vergonhice, não é, porque, pelo que eu estou acompanhando, pelo que eu estou sofrendo, e a gente vê, essa semana ainda socorri um menino com uma overdose na porta da minha casa, que botaram lá, ele estava com uma overdose. Tá? Se não fosse eu, o paramédico vir mais rápido, que levou 2 minutos, tá? Ele tinha morrido também. Não era de droga, era de bebida, mas era uma overdose. Então, foi socorrido diretamente, foi para o PA, lá socorreram, vieram para o regional, enfim. Mas, assim como eu estou sofrendo, tem muitas mães chorando por aí. Tem muitas mães, tá? Chorando, precisando de ajuda, precisando de... Tá? Mãe, vó, enfim, porque eu sou mãe, sou vó, sou bisavó, e estou aqui, lutando pela minha... Eu só queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que foi Ponta Grossa? Vocês contrataram uma clínica de Ponta Grossa para vir buscar ele aqui? Fui obrigada. Comecei a procurar, pedi para minha filha para vir uma clínica que viesse buscar compulsoriamente. A gente pagou resgate, né, e eles vieram. Tá? Okay, e conseguiram levar ele.
Graças a Deus está bem. Eu mostrei as fotos para eles ali. E é uma clínica boa que a gente está vendo. Entendi, senhora Maria Joana. Entendi. Muito obrigado, tá, pela sua participação, né? Eu só queria deixar claro, né, para as pessoas que estão aqui, né, que a senhora Maria foi convidada por mim também. Tem mais uma mãe, que é a senhora Romilda, né, que não pôde vir, mas era para estar aqui. Eu tenho pelo menos aí uns 10 casos. Tem uma mãe, por exemplo, que está sendo ameaçada de morte pela própria filha, né, não consegue internar essa filha, né, está na rua. Então, é constante os casos que chegam, né, para a gente, né? Então, e assim, para nós, vereadores, para mim, é desesperador, né? Como a senhora aqui, Maria, quando ela chegou no meu gabinete, ela chegou desesperada. Toda a minha assessoria, né, ficou aflita, porque nós não sabíamos como poder ajudar ela. E nós ligamos, né, para os departamentos, mas nunca tem uma resposta clara do que fazer, como fazer. Então, a gente queria só entender, né, porque a gente possa dar essa explicação e esse direcionamento para essas pessoas, né? E contrapartida, já que está aqui também o pessoal, né, que trabalha nas ruas, né, o doutor Lucas, né? Também eu queria perguntar a vocês como é que funciona depois disso, se vocês têm, quantas pessoas hoje, por vocês, né, são encaminhadas para os centros terapêuticos, internação involuntária, compulsória. A gente quer um diagnóstico claro, né, desse trabalho de vocês, né? A gente cobra. Nós tivemos uma comissão, que foi a Comissão Especial de Pessoas em Situação de Rua, e a gente tratou muito sobre esse assunto, né? A minha preocupação grande, diretor, é que nós, Joinville, tenhamos um lugar, né, para levar essas pessoas, né? Nós vamos puxar já o assunto aqui da questão do convênio dos centros terapêuticos. Nós temos já que houve um edital em 2022, eu acho. Não avançou esse edital, né? E nós temos hoje centros terapêuticos em Joinville, região que tem capacidade para poder fazer esse convênio, né? Então, a gente vai começar a colocar em alta esse assunto, até porque a gente sabe que não estão falando só das pessoas em situação de rua, mas falamos de uma mãe, que nem a senhora aqui, Maria Joana, e outras mães e pais que nos procuram, e não tem condições de pagar, né? Não tem condições de pagar, até porque hoje, né, o valor é um valor alto, até porque realmente os gastos e os custos, né, são elevados para cuidar de uma pessoa, né? Mas vamos avançar. Eu vou passar, então, o diretor, posso falar? E depois já passo para... Pode ficar à vontade. Depois já passo para Ana Caroline, né, que vai se manifestar. Vereadores, boa tarde aos colegas de trabalho, à casa. A Ana e eu acabamos chegando um pouquinho antes e conversamos um pouquinho com a dona Maria Joana, e a gente teve uns desencontros, porque tão logo explicou o caso, a Ana imediatamente, a gente tem as nossas vagas que são adquiridas pelo Estado, e já conseguimos, inclusive, fazer dentro do fluxo, que Dona Maria Joana vai visitar o filho com mais familiares esse final de semana, sábado, se não me falha a memória, onde a gente pediu que, se lá eles tiverem a condição, nós vamos fazer uma teleconsulta com o munícipe para já tentarmos a internação, porque ela precisa ser feita, obviamente, por um médico, né, essa solicitação. Mas a gente percebe, até eu peço, vereador, se tiver outros casos nos PAS, que muitos deles a gente já resolve, né, e às vezes tem uma questão de fluxo e desconhecimento, principalmente nesse caso, que o município estava indo para renovações de receita, mas em nenhum momento apareceu a identificação da condição, da necessidade. Se tivesse aparecido, talvez nem precisava ter ido lá para onde está, já tivéssemos feito algum outro tipo de encaminhamento. As condições, elas estão postas, claro que são critérios médicos, então, dentro desse olhar, nós vamos tentar fazer sempre o nosso melhor possível. Haverão momentos que não será possível? Sim. Mas aqueles que sim são possíveis, com certeza nós daremos encaminhamentos. Ok, então. Fique à vontade. Boa tarde. Eu queria pedir, se puder, projetar a apresentação que a gente enviou.
Então, boa tarde, vereador Pastor Ascendino. Cumprimento o senhor, cumprimentando também os demais vereadores da mesa, todos os presentes. Obrigada. Eu trouxe, então, uma apresentação para a gente tentar responder o pedido da comissão, né? Eu vou ler aqui até para a gente contextualizar e todo mundo, né, estar ciente do que vamos tratar exatamente. Então, nós recebemos, né, um ofício 155 de 2025, com o seguinte pedido. A comissão, né, Comissão de Saúde, deseja discutir sobre o tema internação voluntária, involuntária e compulsória. O objetivo principal é aprofundar o entendimento sobre o assunto, bem como abordar as formas de acesso a esses serviços e as etapas de cada processo em face das indagações e necessidades apresentadas pela comunidade. Então, de antemão, eu já quero parabenizar, né, o vereador Pastor Ascendino, que mais uma vez está trazendo esse tema, que por mais que a gente se debruce, né, como a gente já se debruçou na comissão especial, a gente sempre precisa retomar esse assunto, porque é informação, né? A informação precisa circular e estar disponível para a população quando ela precisa. Tá? Eu vou trazer, então, a apresentação em, basicamente, 3 momentos. Eu vou trazer, então, primeiro as normativas, que vão dizer um pouco da regularidade das internações, dos acolhimentos, o passo a passo, e, por último, vou falar ainda sobre as comunidades terapêuticas propriamente dita e como a gente faz para acessar. Tá? Então, normativas. Nós temos 2 normativas principais. Então, a Lei 10.216, lá em 2001, que vai, então, falar sobre os direitos da pessoa com transtorno mental e redirecionar o modelo assistencial à pessoa com transtorno mental. Essa legislação, então, ela dispõe sobre 3 modelos de internação: a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. E depois, em 2019, a Lei 13.840, ela vai dispor do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, e ela vai trazer 2 internações. Então, 2 subtipos, a voluntária e involuntárias. A voluntária e involuntária. Importante destacar aqui que ambas as legislações estão vigentes e nós respeitamos estritamente o que elas dispõem aqui no município de Joinville, né? Muitas vezes, eu vou aproveitar falando dessas normativas, para destacar um ponto. Há uma grande confusão, muitas vezes, e é normal que aconteça, porque não faz parte do dia a dia de todas as pessoas, sobre internação involuntária e compulsória. A gente usa, às vezes, de maneira equivocada, a nomenclatura compulsória, né? Compulsória é quando? Quando há uma determinação judicial. Ou seja, o juiz recebeu uma indicação de internação, sempre baseada num laudo médico, mas essa pessoa não pôde acessar por algum motivo. Então, o juiz vai determinar que o ente federativo faça, seja o município, seja o Estado, então o ente federativo vai ter que cumprir. Por isso é compulsório, então alguém vai ter que realizar essa internação. A involuntária, ela não passa por essa decisão judicial e a gente mesmo indica, né, nos nossos serviços de saúde, quando é necessário. Então, só fazendo esse pequeno esclarecimento, né, para que a gente, até o momento, para realmente a gente esclarecer eventuais dúvidas que a gente tem em relação à internação involuntária e compulsória. A gente faz de tudo para não precisar chegar numa internação compulsória, ofertar ainda antes, para que não precise ser judicializado e o paciente tenha o acesso em tempo oportuno. Aí, aqui, eu vou trazer um pouco o detalhamento do que a Lei 13.840 fala sobre o que é a internação involuntária e as suas condições, né? Por que eu vou trazer isso? Pode parecer um pouco denso esse assunto, né? Assim, a gente fazer a leitura da lei, porém, a gente precisa entender minuciosamente, porque é a partir daí que a gente toma as nossas condutas. Tá? Então, a internação involuntária, primeiro, ela deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável.
ela será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. E ela perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. E aí tem gente que vai nos questionar por que 90 dias, né? Porque não pode ficar mais, etc, etc. E aí a gente tem a resposta na lei, né? Então são 90 dias. Continuando ainda essa mesma normativa. A família ou representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Então, a pessoa foi internada involuntariamente, não quer dizer que ela não possa sair de lá, né? Se um representante legal, familiar, entender que ela pode sair, ela precisa sair, ela vai sair. A internação, então, em qualquer uma de suas modalidades, ela só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E todas as internações e altas, elas são informadas em até 72 horas ao Ministério Público. Eu queria destacar esse artigo 6º, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, porque isso é muito sério. Tá? Aqui em Joinville, nós nunca tivemos nenhum problema quanto à fiscalização junto ao Ministério Público, né? Por quê? Justamente a gente consegue, quando a gente executa uma internação involuntária, comprovar que a gente realmente esgotou todos os recursos extra-hospitalares anteriores, né? Então, isso é algo que eu também gosto de frisar, porque a gente precisa tomar o cuidado de não lançar mão da internação como um primeiro recurso de cuidado. Então, um funcionamento, né? Os nossos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, eles são referência para o tratamento de transtornos mentais graves, crônicos ou persistentes, incluindo os decorrentes do uso de substâncias. Aqui no município nós temos os 4 CAPs, o 2, 3, o AD e o infanto-juvenil. E caso estejam esgotadas todas as possibilidades terapêuticas extra-hospitalares, e aí cite-se estas possibilidades terapêuticas que são os CAPs, os profissionais destes serviços podem fazer a indicação da internação. Então, veja, vou voltar aqui no slide anterior. Parágrafo 6º. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Quais são esses recursos? Nós vamos ter desde a atenção primária, ou seja, a equipe de saúde da família, que geralmente elas não vão dar conta sozinhas, e elas vão lançar mão, elas vão pedir apoio, auxílio aos CAPs, e aí, se ainda assim não for suficiente, aí sim a gente vai lançar mão de uma internação. Por que é que a gente bate tanto nessa tecla? Não é um desejo da Ana, né, que está ocupando essa função, mas é uma prerrogativa legal, né, que em 72 horas a gente informa o Ministério Público e a gente precisa mandar todo um detalhamento, né, de que passo a passo a gente fez com esse usuário até a gente indicar uma internação involuntária. A gente precisa estar muito calçado disso para não ter problemas para o paciente, legais para os profissionais, inclusive. Então, é um respaldo, é algo bastante sério que a gente faz com muita responsabilidade. Então, passo a passo. Né, falando, então, um pouco dessa normativa, e aqui eu estou falando apenas de internação, ou seja, ambiente hospitalar. Eu ainda vou chegar na parte do acolhimento em comunidade terapêutica. E aqui eu vou falar do passo a passo para pessoas que possuem residência, que é o caso da dona Maria Joana. Né? Então, o passo 1, o usuário ou seu familiar que deseje, né, que entenda que o seu familiar precise de uma internação, ele procura o CAPS de referência para passar por um acolhimento. Nossos CAPS funcionam segunda a sexta, né, em horário comercial. E, na sequência, por que eu falo usuário ou seu familiar? Porque, às vezes, acontece de o próprio paciente não querer ir. Né? Então, o familiar vai por ele e pode obter essas orientações. Passo 2, o usuário passa por uma avaliação da equipe de saúde. E, passo 3, tendo indicação médica, o CAPS procede com a internação.
Deixo anotado aqui, né, que a Secretaria de Saúde possui vagas de internação psiquiátrica compradas em Piraquara. Essas vagas, elas servem tanto à população em situação de rua, como as pessoas que possuem residência. Então, hoje nós temos pacientes internados lá. Até os vereadores, né, tiveram a oportunidade de ir lá conhecer durante a comissão especial, né? Então, elas podem ser usadas tanto para pessoas que estão em situação de rua, quanto pessoas que possuem residência. Então, estamos falando aqui da internação psiquiátrica. Destaco aqui também uma informação importante, acho que é bem útil essa informação, até quando a Câmara de Vereadores for procurada. Nós temos dentro dos nossos CAPs grupos que são para familiares. Então, se a pessoa já é atendida no CAPs ou se ela não é atendida, não tem problema, né? A família pode participar desses grupos, que é justamente para se familiarizar com o serviço, para conhecer, para receber orientações e tirar as suas dúvidas. Então, no CAPs AD, nós temos o grupo semanal nas segundas-feiras, no CAPS 3, semanal também às terças-feiras. No CAPS Infanto Juvenil, e aí nós temos, então, CAPS Infanto Juvenil, nosso CAPS para crianças e adolescentes, nós temos ele nas segundas e nas terças-feiras. No CAPS 2, nós temos algumas datas mensais, que também a gente vai deixar aqui o cronograma até o final do ano. Essa informação, muitas vezes, a gente não consegue chegar com ela, né? E acho que aqui é um momento para a gente realmente disseminar a informação desses grupos de família. Porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer, orienta o familiar, né, a estar procurando a gente nos grupos para familiares. Porque ali a gente já pode olhar o caso a caso, já faz a orientação específica para aquela família, né? Porque, às vezes, a gente sabe que existe um protocolo, mas, às vezes, existem os detalhes que é no caso a caso. Aqui seriam mais para pessoas em situação de rua, mas eu acho que esse não é o foco aqui, né, vereador? Mas eu posso detalhar também? Ana, só aproveitando aqui a oportunidade. Sim. Eu só queria tirar uma dúvida aqui, né, voltando ali, para o CAPS ali. Eu só queria entender aqui, você falou que no CAPS pode ir o usuário ou um familiar, né? Isso. O familiar. Aí, no passo 12, fala que o usuário passa por avaliação de equipe de saúde. Isso. Tá. Mas, no caso de... que nem que a senhora Maria aqui, ela jamais o filho dela iria no CAPS. E aí eu já vou... Isso, acho que é uma ideia, uma dúvida pertinente. Isso. De maneira nenhuma, ele vai lá no CAPS, porque ele não quer ajuda, ele fala que não precisa de ajuda, né? Então, aqui nós já travamos, digamos, né? Por essa minha dúvida, o que fazer. Isso, bem importante a sua pergunta. Nesse caso, vamos imaginar que a pessoa não aceite ir. Isso acontece. O que é que a gente faz? A gente vai na casa, né? Então, inúmeras vezes, a gente tem isso já como um processo de trabalho, né? É por isso que aí é um detalhe do caso a caso, né? Então, se o familiar, né, foi... a gente orientou que ele tente, né, trazer o seu familiar. Não foi possível, a gente faz visitas domiciliares. Esse é um processo de trabalho contínuo nosso, justamente para casos que não aderem. E se o usuário não estiver na casa? A gente vai tentar encontrá-lo. Se ele estiver na rua, o consultor na rua vai tentar encontrá-lo, né? Então, aí a gente pode, sim, evoluir para uma internação involuntária, né? A internação voluntária é aquela que o usuário deseja. A involuntária é aquela que o usuário não deseja, mas ele precisa. Porque nós informamos a senhora para ir no CAPS, né? A senhora foi no CAPS, né? Sim, foi. Dá o microfone para lá. Só um pouquinho. Só para a gente entender. Assim, é um negócio de esclarecer mesmo, para a gente poder... Né? A senhora foi no CAPS? Sim, o Juliano foi. O seu filho foi? Eu levei ele. Ele foi pelo CAPS, ali em frente à maternidade da Arcevaca. Certo. E aí, o que aconteceu? Por que eles encaminharam ele? Encaminharam ele para algumas reuniões. Ele foi, algumas reuniões, levava até lá. Ele foi, mas saía de lá, era a mesma coisa que nada. Enfim, e não consegui nada. A mesma coisa como a internação compulsória pelo juiz. Tá?
Eu também procurei, tá? Já estavam 6 meses já. A doutora Karine, que é o escritório dali, ela estava tentando arrumar uma internação compulsória para o Juliano pelo juiz. E ele não tinha dado, não deu. Ele disse que podia levar de 3 a 6 meses, a 1 ano, até conseguir uma internação compulsória. Só que o meu filho não tinha condições de esperar. Aí eu fui obrigada a fazer por minha conta. Tá. Ana, essa avaliação, né? Essa questão de o usuário passar pelas reuniões. Isso é o ideal? Quem que avalia isso? No caso, o filho dela estava no Visa Droga. Ele chegou lá no CAPS. Não seria o certo, já de imediato, já oferecer para ele um centro terapêutico do que fazer ele caminhar em reuniões do CAPS? Né? Fica a minha pergunta. Né? Como é que se avalia isso? Qual é o diagnóstico? Né? E se um rapaz como esse, né, daqui a pouco perde a sua vida, mas passou pelo CAPS? Não enxergaram, né, a prioridade de uma internação rápida para ele? Porque eu acho assim, que é o time, né? Se ele foi lá, é o time, né? Ele foi no CAPS, né? Droga mata, né? A droga destrói. Você não tem que esperar. Eu não sei se... Eu estou fazendo um questionamento. Eu não sei se, no caso da Dona Maria, se o filho dela deveria ser encaminhado para reuniões no CAPS. Eu acho que não resolveria. Entendeu? Eu queria ver quem que avalia isso, quem que está avaliando isso, como é que funciona isso dentro do CAPS? Isso me preocupa. Sim. Então, acho que é bem pertinente até a gente explicar, né? O CAPS ele surge justamente para que a gente tente resolver a nível ambulatorial os pacientes. É claro que nem todos a gente vai conseguir resolver, tá? Então, assim, quem decide? Primeiro, todos os CAPS trabalham com projeto terapêutico singular, né? Até convido a Comissão de Saúde, né, a conhecer o nosso trabalho no CAPS, em loco, né? Para ver no detalhe, no dia a dia, realmente o funcionamento. Quando a gente fala reuniões, parece uma coisa muito simples, né? Mas a gente vai trabalhar diversos aspectos que seriam necessários para a pessoa realmente tomar consciência e aderir a um tratamento, querer mudar de vida. Porque o que a gente sabe, que mesmo que a pessoa interne por um tempo, ela vai precisar ter uma mudança de pensamento para que ela permaneça com essa abstinência, para que ela permaneça, porque, afinal de contas, ela não vai deixar de ser um dependente químico. Então, a gente vai tratar, mas ela precisa ter essa mudança de pensamento. Se a gente não conseguir isso, a gente provavelmente nem na internação não vai ter uma eficácia. Aí, só para concluir, vereador, o que são os grupos? Né? Então, nós vamos ter desde grupos, por exemplo, de prevenção à recaída, nós vamos ter grupos terapêuticos, grupos de sentimentos, nós vamos ter vários instrumentos que é justamente para quê? Para que a pessoa se fortaleça, e aí eu estou falando do aspecto emocional, nós vamos ter uma equipe médica e de enfermagem para ofertar tanto o atendimento médico, quanto os medicamentos também que a pessoa precisar, e aí sim ela possa ter essa mudança de estilo de vida. É claro que nem todas as pessoas vão conseguir, mas a gente precisa lançar mão dos recursos extra-hospitalares primeiro, antes, né, da internação, uma vez que nos é pedido também que seja feito dessa maneira. Não posso lançar mão da internação se eu não tentei. Né? É claro, talvez o filho da Dona Maria Joana agora ele já tentou, e a gente viu que não é possível. Aí sim a gente lança a mão. E aí eu volto a destacar esse trecho da lei. Caso estejam esgotadas todas as possibilidades terapêuticas, né? A gente não pode ignorar que a gente tem os serviços extra-hospitalares. Então, a gente precisa tentar isso primeiro. Ok? Eu vou passar aqui a palavra do Brandel. Eu vou dar a minha opinião. Sim. Eu acho que essas reuniões não funcionam. No caso, o filho da Dona Maria, não funciona, porque ela foi lá. O filho dela foi lá. Não resolve. Eu acho que tem que ter uma avaliação melhor. Droga é uma coisa séria. Não é uma reuniãozinha que vai resolver. Gente, não resolve. O que resolve é centro terapêutico. Centro terapêutico. E aqui está uma falha nossa.
Por quê? Porque as pessoas estão indo no CRAS e elas não conseguem, Ana. Elas não conseguem, eu não estou falando de um caso, 2 casos, 3 casos. Elas não conseguem, né, a internação de jeito nenhum. Tem alguns vícios, vamos falar do alcoolismo, quem sabe? Mas, vereador Brandel, eu trabalho com a comunidade há muitos anos. A droga é terrível, cara. A droga é terrível. A droga destrói, a pessoa é escravizada pela droga. É difícil, ela ir, já foi uma vitória o filho ir lá numa reunião. Mas pergunta para a mãe se resolveu alguma coisa a reunião. Não resolve, entendeu? Eu, né, acredito que o certo seria o CAPS. Porque quando a Maria chegou no meu gabinete, ela chegou desesperada, vereadores. Desesperada, desnorteada, né? Eu tenho os áudios dela, eu posso mostrar aqui os áudios dela, chorando, porque ela não conseguia, né, resolver a situação, né? E não havia uma esperança para ela. A prova disso é que ela foi buscar recurso em outra cidade de Ponta Grossa, né? Então, né, é que a gente conversar e buscar saídas, mas eu acho que esse critério do CAPS, né, em avaliação daquela situação, para mim, não dá de acordo. Vereador Brandel. Obrigado, senhor presidente. Ana, vamos lá. Né, todo esse fluxo que você passou ali hoje para nós, que temos que esgotar todos os casos extras hospitalares, né? É uma garantia para vocês, porque vocês estão debaixo de uma lei, certo? Vocês têm que se garantir de alguma forma. Eu concordo com o pastor Ascendino, e a gente acompanha pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com drogadição há muitos anos, não é de hoje. O caso da dona Maria Joana é o mesmo casos que chegam à nossa porta todos os dias, assim como chega lá no pastor Ascendino, creio que também nos outros vereadores, e principalmente nós que trabalhamos muito com as comunidades e já temos trabalhos sociais antes de estar na política, bate todos os dias. A grande pergunta é o seguinte, Brandel, hoje o meu filho está em casa, ele deu uma melhoradinha, o senhor falou de time, eu tinha que internar ele agora. Se eu não internar o meu filho agora, eu vou perder o meu filho. Eu vou perder o meu filho. Aí eu ligo para a secretaria. Não, Brandel, o procedimento não é esse o fluxo. Se ele estiver em situação de rua, daí nós vamos passar ele e recolher, que é o que tu vai passar os próximos passos ali. O problema não é a pessoa que está em situação de rua. Hoje, o que é o seguinte, é o meu filho, ele tem casa, ele tem residência, ele está na droga e eu não tenho condições de pagar um centro terapêutico. Quem tem condições de pagar 3, 4, 5, 6 mil, 10 mil que tem centro terapêutico que cobram, e não estamos aqui discutindo o preço porque é caro para tu manter, tu tem internação. Mas agora, a hora que eu vejo dentro da minha casa, numa situação de desespero, onde meu filho vende tudo que ele tem, eu vejo o meu filho me matando, eu perdi amigos assim, Ana. Eu perdi amigos. Eu tenho pelo menos mais 2 amigos que a gente acompanha de situação classe média alta, como a dona Maria Joana falou, aonde já foi o trabalho, era um baita de um profissional, aonde já foi o apartamento dele, aonde já foi o carro. E se não tiver dinheiro para internar, a gente não interna. Daí tu vai pegar na mão do cidadão e dizer assim, vem cá, vamos lá no CAPS. Não, eu não posso ir, eu não quero, porque o dia que ele não quer, ele não quer. E muito bem colocado pela senhora, dona Maria Joana, quando a senhora fala que droga é uma doença. E ele é. E nós, muitas vezes, no impulso, na juventude, ou por qualquer algo que estamos sentindo, acaba entrando na droga e acha que ela é inofensiva e ela acaba te dominando. Como que a gente vai fazer uma análise desse tipo de pessoa? Todo o teu resguardo pela lei, eu acho que sim. Mas o nível que nós estamos falando aqui é aquela pessoa que já está numa dependência crônica, aquela pessoa que precisa da droga todo dia, e quando ela está sem a droga, que é aquele momento muito curto, que ela vem em casa e o pai está desesperado. Cara, é agora que eu preciso internar. Aí eu não tenho como pedir para o cidadão, vai para o CAPS, faz uma reunião, vem e vamos internar. Aí eu precisaria do quê? De uma avaliação médica. Eu vou com o médico na tua casa agora, faço uma avaliação, converso com a tutora, com os pais, que vai relatar o histórico desse cidadão, o médico vai avaliar, aí a gente pega esse cidadão e interna numa clínica, que aqui a gente fala de 90 dias, porque a gente vai fazer uma desintoxicação, correto? A clínica terapêutica antes era de 9 meses, passou para 6 meses, mas os primeiros 3 meses são uma desintoxicação, certo?
E concordo contigo, porque eu já tive amigos que passaram 9 meses em centro de recuperação. E quando eles saíram de lá, se eles não tiverem o apoio da família, pegar pela mão, cuidar com o ciclo por onde ele anda, ter um acompanhamento psicológico, daí eu já entro para outra parte, pastor Ascendino, que é uma parte espiritual, mas aí é de cada família, eu acredito que aqueles que tiveram vitória têm que ter uma parte espiritual, não é o caso que nós estamos discutindo aqui, a saúde, mas uma parte também com psicólogo, porque daí sim, porque se ele sai daquele centro de recuperação e ele volta pelo mesmo ninho que ele estava, pelas mesmas amizades, pode fazer o que for, esse cara vai voltar para a droga, é muito complicado. Mas o que nós discutimos aqui, o que eu faço se o meu filho é drogado, como que eu interno ele involuntariamente, sem passar por esse fluxo do CAPS? Se tem uma condição de a gente ligar e o médico faz essa visita junto com uma internação, né? Não sei quem que vai acompanhar, vai na casa da pessoa, escuta o histórico, vê a situação da pessoa e consegue tirar. Porque dessa forma a gente não consegue fazer aqui em Joinville ainda. Agora, se tiver na rua, como a gente já fez, cara, dentro de casa eu não consigo. Agora, se ele tiver na rua, surtado, nós vamos internar. Aí nós tivemos essa condição. Porque o que me preocupa é as famílias que nem a dona Maria Joana, que não têm condições de pagar, porque é muito caro. É isso que eu queria entender, tá? Sim, obrigado. claro. Só para cooperar um pouquinho, eu acho que aí, Brandel, é aí que trava. Porque nós, vereadores, o que nós fazemos? Nós orientamos ir para o CAPS. Vai para o CAPS, né? Vai no CAPS. Aí chega lá, né? Aí orienta a participar das reuniões. Mas não é essa a resposta, a solução que a mãe desesperada está precisando. Ela vai perder o filho dela. O filho dela vai morrer, né? O filho está nas drogas, né? Então, aí chega lá, não, tem que participar das reuniões, mas essa não é a solução de imediato naquele momento para aquele tipo de pessoa, né? Isso que nós estamos questionando. E é que sabe seja aí, Ana, que nossos casos não conseguem avançar, né? Eu orientei a senhora Romilda, eu orientei eles pro CAPS, e eles foram, entendeu? Foram, com os demais casos, mas aí não avançou, né? Quem sabe seja por causa desse tipo de política, né, que hoje há no CAPS. Bom, eu queria retomar a apresentação, né? Que eu organizei ela em uma estrutura de subdivisão. Agora eu vou chegar na parte do acolhimento em comunidade terapêutica, que é o que, né, a gente está tratando nesse momento. Até agora, nós falamos de internação, ambiente hospitalar, né? Então, por exemplo, o caso, né, usando aqui o caso da dona Maria Joana que a gente está comentando, não é uma internação. Já começamos por aí, é um acolhimento, né? Clínica terapêutica, os nomes quer que se deem, são dispositivos que não executam internação, nem compulsória, nem voluntária, nem involuntária. Muito menos involuntária e compulsória, né? Por quê? Porque eu trouxe, inclusive, um recorte do que a nossa deliberação CIB, que é a nossa regulamentação das comunidades terapêuticas em Santa Catarina, ela dispõe, né? É aquela confusão que eu citei no início, do que é internação, do que é acolhimento, né? Então, o que é uma comunidade terapêutica? O conceito de comunidade terapêutica é esse. Então, é um dispositivo de interesse da saúde, né? Então, veja bem, não é um dispositivo de saúde, nós não estamos falando no ambiente hospitalar. A comunidade terapêutica é um dispositivo de interesse da saúde, que oferece acolhimento voluntário, única e exclusivamente voluntário, a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependências de substâncias psicoativas. O principal instrumento terapêutico utilizado é a convivência entre os pares, ou seja, a interação e o apoio mútuo entre os residentes. O que isso quer dizer, gente? Comunidade terapêutica não tem equipe de saúde, né? Então, se essa pessoa precisar de cuidado de saúde, ela precisa de ambiente de saúde. CAPS é ambiente de saúde, hospital é ambiente de saúde, comunidade terapêutica não é ambiente de saúde. E eu não estou fazendo uma crítica, por favor, entendam isso. Eu só estou diferenciando os modelos, tá? O vereador vou fazer só um adendo aqui, sim, Ana, porque tua explicação está certa, de repente eu usei a palavra errada, mas quando eu falo da desintoxicação, ela tem que passar por uma clínica médica, onde eu tenho os médicos responsáveis para fazer essa desintoxicação. Muitas vezes nós temos clínicas terapêuticas, onde tem uma equipe médica, né,
para fazer esse trabalho, para fazer essa desintoxicação, mas é muito pouca, porque aqui já diz clínica terapêutica. É terapêutico ali, né? O centro terapêutico. Mas quando a gente fala dessa internação para passar, é para ir para uma clínica terapêutica para tratar ele, na clínica terapêutica, para uma clínica médica para tratar esses 3 meses da desintoxicação. Eu acho que o fluxo seria daqui e depois ele vai para uma clínica terapêutica onde ele fica mais 6 meses para o convívio, laboterapia e por aí vai. Era nisso que eu queria me referir, tá? Beleza. Hoje, né, então, a gente tem a clínica Cadmo, que é uma clínica médica com equipe de saúde, psiquiatras, enfermeiros, toda uma infraestrutura hospitalar, né, que a gente tem as vagas, mas ela fica em Piraquara, no Paraná. Nós não temos esse serviço em Joinville. Nenhum dos locais que existem, os centros terapêuticos, né, as comunidades terapêuticas, são esses dispositivos de interesse da saúde. Então, todos que a gente tem aqui na cidade são comunidades terapêuticas, ou seja, serviços de interesse à saúde, e não propriamente um dispositivo hospitalar ou de saúde. E aqui eu trouxe os critérios que a gente usa para acolher alguém em comunidade terapêutica. Veja que eu não estou usando a nomenclatura internação. A gente comumente usa, mas essa não é a nomenclatura adequada, né? Não estou criticando quem faz esse uso, mas também uma educação em saúde, a gente se instrumentalizando dos conceitos de maneira adequada. Então, quais são os critérios que a gente usa para acolhimento em comunidade terapêutica? Mais uma vez, não foi a Ana que inventou esses critérios, né? Essa deliberação CIB que eu trouxe aqui é a Comissão Intergestores Bipartite, ou seja, nossos gestores de saúde municipais, junto ao gestor de saúde estadual, é quem delibera quais serão esses critérios. E nós seguimos, né? Então, que critérios hoje são esses? Então, para acolhimento em comunidade terapêutica, o nosso médico, porque tem que ser um médico para fazer essa análise, ele vai analisar os seguintes pontos. Primeiro, pessoa com diagnóstico de dependência química, então álcool ou outras substâncias. Segundo, pessoas que concordem com o acolhimento, caráter exclusivamente voluntário. E aqui reforço das comunidades terapêuticas não realizarem internação compulsória e involuntária. E pessoas sem comprometimentos biológicos ou psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médica hospitalar contínua ou de emergência. Esse último ponto, ele é o que mais merece atenção do ponto de vista técnico. Por quê? Porque alguém que esteja num surto agudo, eventualmente ela vai precisar de um atendimento hospitalar primeiro, e uma comunidade terapêutica teria que ser um segundo passo, como o vereador Brandel comentou, né? Hoje, serviço psiquiátrico é quem faz essa atuação de emergência, e hoje nós temos a porta do hospital regional, que nós sabemos dos desafios, né? Então, a nossa porta hoje de referência na cidade é o hospital regional, para os casos de surto, né? Mas, então, esses são os critérios que a gente olha para encaminhar alguém para a comunidade terapêutica. Sempre é um médico, tá, gente? Sempre é um médico que vai fazer essa análise. E aonde as pessoas procuram? Todas as unidades de saúde e todos os CAPs, eles avaliam e encaminham para acolhimento em comunidade terapêutica. Quero destacar isso por quê? Porque antigamente nós tínhamos só o CAPS podia encaminhar para a comunidade terapêutica. Para facilitar o acesso da população, a gente ampliou para todas as unidades de saúde. Então, hoje, todas as unidades de saúde realizam, né? Inclusive, com o caso da dona Maria Joana, a gente vai fazer uma teleconsulta com o nosso médico da unidade de saúde digital, que é um médico de unidade de saúde, né? Não é nem médico do CAPS, não precisa ser um médico do CAPS para fazer isso, né? Todos os médicos da nossa rede podem e devem fazer essa avaliação e encaminhamento. Acho que as ponderações aqui elas são várias, são importantes. E a gente realmente, às vezes, vai ter dúvidas, vai ter desencontro de informações, e momentos como esse é justamente para a gente debater e tirar as dúvidas que existem e, eventualmente, melhorar processos que a gente ainda precise melhorar, né? Você colocou ali que a zona de base de saúde e o CAPS encaminham.
Qual é o prazo? Todos os nossos pedidos, eles chegam, então, a gente vai receber, dentro da Secretaria de Saúde, todos os pedidos, né, de vaga em comunidade terapêutica, e nós vamos pedir ao Estado. É o Estado que nos fornece essas vagas. Então, vai depender da disponibilidade de vagas que o Estado tem. Hoje, o Estado tem uma política implantada, né, instituída de comunidades terapêuticas, chamado Projeto Reviver. Esse projeto ele custeia 10 vagas em cada comunidade terapêutica, né? Então, aqui na região, nós temos várias comunidades terapêuticas conveniadas com estados, vou citar algumas, né? Opção de Vida, Vale da Luz, Rosa de Saron, Cairós, aqui em Araquari, São Francisco, todas as cidades aqui da região, Guaramirim. Então, a vaga não necessariamente vai ser aqui dentro da cidade, pode ser que ela seja na nossa região, que é onde, né, surge vaga primeiro. Ô, Ana, só um pouquinho, Brandel, eu vou ser sincero, né? É lamentável, mas não funciona. Nós não temos vagas. Nós temos 60 vagas para o Estado. 60 vagas. Não funciona, não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga e eu provo que não tem vaga, porque eu já quis internar pessoas e eu vi que não tem vaga. Gente, não tem vaga. Isso aqui é uma mentira. Desculpa, mas não tem. Não tem. Qual que é a demanda reprimida que tem aí? Não consegue, Ana. Não consegue. Não tem vaga. Não pode ir agora lá na Unidade de Saúde, não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode ir no CAPS agora, não vai conseguir. Nós não temos vagas. O que é 60 vagas, vereador Brandel, para Joinville e mais 5 cidades, macro-região? Nada. Não temos vagas. Então, assim, ó, isso me preocupa muito, sabe, Ana, porque nós precisamos provocar o governo para que faça convênio com centros terapêuticos, né? Não existe clareza nas unidades básicas de saúde. Não existe clareza. A mãe vai lá, a família vai lá, não existe, não há uma prioridade. Essa política com Joinville, ela ainda está amarrada, né? Amarrada. Por que eu falo isso? Porque até agora, nesse momento, nenhum caso eu tive resposta e solução. As pessoas vão na UBS, vão no CAPS, até agora nenhuma dos casos teve uma resposta positiva. Não, conseguiu, né? Foi encaminhado. Não. Né? O que tem é o que você fala aqui, vai para uma fila que pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pode puxar aí, se tem acesso aí. Vamos ver a demanda reprimida em Joinville. Quantas pessoas estão esperando para ser internado? Tem gente que está esperando ser internado, já morreu, Brandel, foi morto. Já está morto. Já mataram, já morreu, mas está lá na fila esperando. Entendeu? Então, assim, ó, nós precisamos resolver, né? Eu queria perguntar para o consórcio da rua, que está aqui, é o doutor Lucas. Doutor Lucas, me diz para mim, doutor Lucas, qual foi a última pessoa que você encaminhou para um centro terapêutico? Quero perguntar qual foi a última pessoa que você encaminhou. Teve encaminhamento pela consórcio da rua, né? Não tem. Ele vai mandar para o CISREG lá, né? Para o Estado. E vai ter que aguardar. Né? Nós não temos hoje. Então, assim, ó, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de mães e pais desesperados. Gente que não tem recurso e precisa de uma solução rápida. Gente, é algo sério. É algo sério. Eu não estou aqui culpando ninguém por isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos melhorar essa política. Eu acho que o governo precisa fazer esses convênios com centros terapêuticos para que tenha a resposta de saída para o município. Então, não funciona. Não funciona. Pode ir na unidade de saúde, pode ir no CAPS. Não tem. E vou falar outra coisa aqui. Vou falar. Quem me garante isso é gente do CAPS, que está desesperado, que sabe que não tem vaga, que está vindo socorro. Vereador, não temos para onde enviar. Não temos o que fazer. Gente de dentro, que está sofrendo, que recebe as demandas e não tem saída. Então, é algo grave, entendeu? Então, assim, ó, eu estou aqui, né, me manifestando com o objetivo de provocar
viu, vereador Brandel, vereador Neto e vereador Girardi, de provocar, né, para que nós, em Joinville, tenhamos convênio com centros terapêuticos, vagas disponíveis para casos como o filho da Dona Maria, aí, ó, atendimento com rapidez. Como se fala o time, né, naquele momento. Vereador Brandel. Mais ou menos. Ana, quantas vagas o município tem? O município... O município, não o estado, sim, né? Porque eu sei que a porta de entrada, como tu já falou, isso, é o regional e a gente já sabe o problema que a gente tem nas vagas hoje com o regional para macro-região. Sim. O município. Então, vou falar sobre vagas de internação e vagas de acolhimento em comunidade terapêutica. Internação. Isso. Deixando bem claro, para quem está ouvindo, é onde vai ter a desintoxicação, área clínica e o acolhimento é para o centro terapêutico. Isso mesmo. Ok. Né? Então, a internação, nós temos hoje 20 vagas. 20 vagas. Essas vagas, a gente não tem elas no município de Joinville, porque não existe esse serviço em Joinville, um serviço hospitalar que a gente pudesse comprar as vagas aqui. A gente não tem, tá? Vou só te interromper para mim poder lembrar já da pergunta. Tá. Clínica Fênix não faz esse trabalho? Fênix? Isso. Temos uma clínica aqui em Joinville, chama-se Fênix, eu conheço, e eles fazem esse trabalho clínico também da internação, não só do acolhimento. Vamos usar as duas palavras para que a gente possa fazer a diferenciação, até para ser mais fácil para nós, para ti é o teu dia a dia, né? Até então, nós desconhecemos esse estabelecimento, né, mas nós temos um credenciamento aberto. Então, se eles quiserem prestar serviço para nós, eles podem vir se credenciar conosco. Vou conversar com eles. Isso. Né, ver o que falta para, de repente, ter esse credenciamento, se eles também têm vagas disponíveis para fazer o credenciamento, que a gente sabe que muitas vezes uma vaga particular é bem mais interessante que uma vaga com credenciamento, mas tudo bem. Assim, o desafio, às vezes, né, a gente já teve uma outra instituição, que não é a Fênix, que tentou, né, fazer credenciamento, e ela tinha alguns desafios que ela ainda precisava se adequar. Sim, isso e tudo por a gente isso, tem que ver para estar dentro do que precisa, dos pré-requisitos para o credenciamento, certo? Hoje, então, infelizmente mesmo, né, vereadora, a gente não tem essas vagas aqui, porque nenhuma empresa, até o momento, apta, né, porque tem todo critérios de segurança, enfim, inúmeros critérios, que é da segurança hospitalar mesmo, para que realmente a gente... Qual a disposição que o governo tem de orçamento hoje municipal? Nós temos 20, Piraquaras, né? Piraquaras. Isso. Nós temos 20, beleza. 20. 20. Mas... Oi? Temos quantos hoje lá? 11? Hoje eu não tenho esse número de cabeça, mas nós estamos com as... Eu acredito que nós talvez tenhamos uma vaga disponível, assim, mas a gente está com uma ou duas vagas disponíveis. Qual o orçamento que vocês têm disponível hoje para compra de mais vagas? Vocês conseguem comprar mais quantas vagas? Hoje eu não consigo te responder de pronto, o vereador. Mas existe um orçamento para isso? Sim, existe um orçamento. A secretaria pré-aprovado. Protege já um orçamento justamente para que a gente possa executar as internações. Certo. Agora vamos lá para acolhimento. Isso. Comunidade terapêutica. O município não possui convênio, não possui contrato, né? O que nós fazemos hoje? A gente utiliza as vagas do programa Reviver, que a Secretaria de Estado custeia. Ainda há outro custeio para algumas comunidades terapêuticas, mas esse acesso ele é diretamente na comunidade terapêutica, eu vou explicar por quê. Porque o Ministério do Desenvolvimento Social também compra algumas vagas, né? E aqui em Joinville ele compra vagas e repassa o recurso diretamente à comunidade terapêutica. Então, é a própria comunidade terapêutica que faz o gerenciamento dessa vaga. Certo. E qual é o interesse do governo municipal? Porque nós temos o governo estadual, o governo federal no último ano todo mundo sabe que foi cortado essas verbas, algumas verbas, a maioria, e diminuiu-se demais esse número de vagas. Nós temos um problema, somos a maior cidade do estado, temos vários munícipes batendo a porta. Qual é o interesse do governo municipal em comprar vagas em centros terapêuticos, para que haja acolhimento? Perdão. Existindo, como já disse a Ana, nós temos um financiamento protegido. Existindo a condição e a legislação permitindo, o município vai fazer todo o esforço possível. Mas para o acolhimento, Mário, para o acolhimento tem legislação, tem tudo. É isso que eu pergunto. Que hoje a gente transfere para o Estado e
para o governo federal. Como ela falou, quando eu mando lá para opção de vida, vamos dar um exemplo. Na opção de vida, a pessoa chega lá e bate, eu preciso de uma vaga social. Olha, hoje eu não tenho mais vaga social. Isso acontece direto, e é normal. O que a gente gostaria de entender aqui, não, o governo está vendo essa dificuldade, o governo municipal está vendo essa dificuldade, nós temos aqui um orçamento reservado que nós vamos comprar 10, 15, 20 vagas para acolhimento em centro terapêutico. É que, vereador, sim, entendi. É que nós precisamos esgotar as discussões também com a federação e com o Estado, que a gente tem que entender que existem algumas responsabilidades dentro de toda a nossa política tripartite, União, Estado, município. Até porque tem algumas situações que precisam ser assumidas pelos entes que o município tem que esgotar, como eu bem disse, todas essas discussões. Se em última instância precisarmos atuar nelas, vamos atuar, mas novamente, eu não vou deixar de discutir com o Estado, que é responsabilidade do Estado. Isso que tem que ficar também claro, porque saúde não tem preço, mas tem custo. Mas vida também não tem. Vida não tem valor, cara. Mas daí eu não concordo, eu não concordo, Mário, da seguinte forma. Hoje eu tenho 60 vagas no Estado para macro-região, é pouca? É pouquíssima. O governo federal vai lá e retira. Certo? Aí eu, como munícipe, eu, como vereador, vou olhar para o munícipe e dizer assim, não, nós vamos discutir federação, Estado, e o município depois vai ver. Não, senhor, nós vamos começar a cobrar a compra, sim, de vagas e da responsabilidade, perfeito, porque é da nossa casa. O munícipe paga um imposto. Você sabe o que é um problema, Mário, tu acompanha jovens lá, né? A gente sabe disso. Gente, eu convivi, eu sei o que é a pessoa pegar e chegar e dizer assim para mim, eu disse, vai para o CAPES. E eu não estava nem aqui ainda na Câmara. E a gente acompanhou, ele disse, para mim não serve, para mim não dá. Levamos ele para centro terapêutico. O fim do cara foi morrer. A gente sabe disso. Entendeu? O fim dele foi morrer. Então é o seguinte, a gente tem que acordar para isso. E não é de hoje que a gente está discutindo isso na Comissão de Saúde. A gente já vem discutindo dentro do outro mandato. E sempre essa é a resposta. A responsabilidade é Estado e do governo federal. Mas o município, 4 anos e meio, não comprou uma vaga no centro terapêutico. Então é isso que me preocupa, sabe? O clínico eu entendo. Vamos ter para credenciar agora centro terapêutico, nós temos mais. E nós tínhamos, sabe, o que fazer? A gente tinha que promover mais ações. E eu vou dizer, pastor Ascendino, o senhor de repente até vai me entender, quando a gente fala de igreja, não de denominação, não evangélico, adventista, eles deviam de promover, sabe o quê? Verdadeiramente centros onde nós tínhamos a clínica mais o centro terapêutico, que vamos ajudar de verdade, e isso é ajudar de verdade. Aluga um lugar, põe um tanto de vagas privadas, põe outras vagas sociais, faz uma parceria com o município e vamos conseguir atender e melhorar. Porque dizer que vai resolver, que nós vamos ter vaga para todo mundo, não vai, porque a gente sabe que esse problema é um problema muito grande. Agora, o que dói, gente, o que dói é uma mãe desesperada dizer assim, eu vou perder o meu filho porque eu não tenho dinheiro para pagar e o meu filho está aqui. Assim, N pessoas entram em contato com a gente tenta a parte social, a gente busca a parte social e muitas vezes a gente consegue ser atendido, mas a gente precisa de uma contrapartida, sabe, Mário? Do município de dizer, realmente, então nós vamos fazer o seguinte, o Estado dá 60, nós vamos entrar com 15. São 15 pessoas a mais que a gente vai tentar ajudar, porque eu também não vou te dizer que 15 pessoas que tu vai botar no centro terapêutico, 100% vai sair de lá, não. Mas se uma vida dessa a gente ajudar, a gente melhorou muito a vida. Obrigado. Nós vamos, vereador, levar essa discussão e proposta, é claro, mas, novamente, eu só peço a compreensão que algumas coisas a gente acaba estando dentro da governabilidade, outras não. Eu preciso esgotar alguns discursos, alguns recursos e discussões. Isso é que nós estamos pautando aqui. Com certeza o assunto, ele não é só urgente, ele é complexo, né, nesse todo. Isso que eu gostaria da compreensão também da casa. Né, porque a gente, novamente, a nossa rede, Joinville, ela investe muito forte em saúde. Temos aqui, o vereador sabe muito bem, quando vamos para nossa prestação de contas, e os custos estão postos. Em nenhum momento estamos nos esquivando da responsabilidade, mas temos que ampliar essa discussão. Eu acho assim, sabe, eu vou falar uma coisa aqui, e quem sabe alguém pode se doer, mas, vereador Brandel, vontade política. Vontade política. Se o Estado é incompetente, o município não pode ser.
nós temos que responder por Joinville. 60 vagas não é nada, né? Então, assim, ó, vidas não tem preço, não tem valor, né? Não tem valor. Então, eu creio assim que chegou a hora de provocar, né, esses convênios. A Joinville tem que oferecer vagas. Agora, eu vou mais além. Que eficiência tem o consultório na rua, ou que eficiência tem uma empresa trabalhar na rua abordando pessoas de rua, se não tem vagas em centros terapêuticos? Acolhimento. Qual a eficiência que tem? Né? Eu visitei Chapecó, e lá, né, a prefeitura tem convênio e tem uma parceria também com os centros de acolhimentos que prestam serviço para o Estado. Né? Então, gente, assim, ó, o que eu quero, né, o objetivo da comissão é essa provocação. Né? Eu sei que não depende de vocês, e que todos fazem o seu trabalho dentro da sua limitação, mas a provocação, né, de que o governo, então, né, se atente para isso. Né, e tem que ser já. Eu pesquisei um edital de 2022, né? Um edital de 2022, que foi, então, uma discussão com o antigo secretário Jean, que nós cobramos no convênio, que avançou, mas no meio do caminho parou. E assim, gente, eu não vejo valores fora do normal. O que custa uma vaga hoje? Pelo que eu sei, o Estado paga hoje R$3.000 uma vaga, né, para o acolhimento. R$3.000. Gente, a gente está falando de vidas, não é um valor absurdo. Não vai... vidas que precisam de um atendimento urgente. Né? Então, fica aqui o nosso pedido. Eu queria dizer, não sei se é necessário, vereadores, mas eu creio que a Comissão de Saúde podia protocolar uma moção, né, de apelo, pedindo que o governo se atente para essa questão, né, e faça esse convênio, né, com centros terapêuticos. Eu acho que é importante, né, a gente provocar isso. Eu também queria fazer aqui um pedido de informação. Eu queria pedir, saber em Joinville, qual é o número de pessoas, né, que estão aguardando, né, na fila do CISREG, para poder ter aí direito ao acolhimento. Acho que é bom ter esses números, né? Eu acho que era bom saber esses números. Vereador, a comissão manda a documentação ou preferem que nós já imediatamente levantemos os números e encaminhamos dessa demanda? Era bom formalizar, eu acho, para a comissão, okay, né? Só para que a gente possa antecipar ou não, porque para a gente é bem fácil chegarmos, levantarmos e nos encaminhar até chegar o documento, por isso é da pergunta. Podemos formalizar melhor. Então, eu vou pedir para a secretária da comissão, né, então, fazer um regimento verbal, né, de uma moção, né, de apelo ao governo, né, para que se atente para essa questão e faça, discuta a questão aí de um convênio, né, com comunidades terapêuticas, e também o regimento verbal pedindo, né, o número de pessoas que hoje estão aguardando, né, na fila, para poder, então, ter acesso aí a uma comunidade terapêutica. Pastor presidente, eu gostaria de fazer uma provocação. Se a gente podia dar continuidade nesse assunto, nessa demanda, de repente, em próximos 30 dias, se for o tempo hábil, Mário, para vocês chegar lá, Ana, ter a conversa, falar desse... Como tu disse, né, nós temos que esgotar tudo lá para poder daí usar e comprar através do município, mas que isso realmente tivesse um prazo para que vocês colocassem como prioridade, conversassem, viesse e trouxesse para nós essa resposta para que a gente possa responder para a população, porque todo dia a gente tem que estar dando essas respostas, sabe? Posso fazer uma colocação, vereador? Depois, se for o caso, podemos também propor, criarmos um grupo de trabalho envolvendo a Comissão de Saúde e a gente, até para podermos alinhar essas situações e entendermos onde estão os maiores obstáculos, aquilo que é possível. Penso que Conselho Municipal de Saúde,
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores são excelentes para que nós possamos fazer esses alinhamentos e tratarmos, sim, do bem comum que é para a nossa população, que é isso que a gente está aqui tratando. Tá? Daí é com o presidente. Vereador Gerardo. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de acrescentar no requerimento uma consulta à Secretaria da Saúde para que se informe quais as comunidades terapêuticas estão em condições de receber de forma legal, se existe essa fiscalização, quais em Joinville têm essa condição de receber essas pessoas que necessitam de internação, seja voluntária ou involuntária. Ok, então. Vereador Brandel, só para esclarecimento, eu estive consultando esse edital, de 2022, e eu conversei com a assessoria. Eu acho que seria interessante, então, a gente fazer uma deliberação, então, para daqui a 30 dias, e já discutir a respeito desse edital, né? Porque ele já está aberto lá, né? Presidente, então vamos fazer uma diligência da própria comissão na secretaria, daí a gente faz essa discussão também e já dá publicidade a isso, que daí a gente pode usar a publicidade da Câmara e assim a gente consegue alcançar um número maior de pessoas também, levando a resposta, porque são várias pessoas que entram em contato conosco da cidade toda, né? Aí, esse seria o meu requerimento, se daqui a uns 30 dias a gente faz essa diligência com o setor de jornalismo da Câmara para impulsionar isso e dar uma resposta para a comunidade. Ok, então. Então, eu vou pedir para que então seja acatado aqui o requerimento verbal do vereador Brandel também, de uma diligência, né, daqui a 30 dias, na Secretaria de Saúde, para averiguarmos a questão, né, desse edital e já de respostas quanto à questão do convênio nas comunidades terapêuticas. São 3, a moção, pedido de informação e a diligência. Enquanto eles vão ali alinhando o requerimento, eu também quero fazer aqui deliberar um requerimento verbal para que a instituição, a MINC, preste relatório dos seus serviços em relação às pessoas em situação de rua na nossa cidade, né, demonstrando para os vereadores dessa comissão, né, os seus dados de atendimento nos últimos 60 dias. Então, a gente já tinha alinhado isso na Comissão de Prestação de Rua, né, da prestação de contas da MINC, dos seus trabalhos. Então, eu faço aqui no verbal. A reunião, então, seria dia 13 de agosto, né, às 14 horas, aqui no plenário. Então, para que a MINC venha aqui, então, e preste relatório dos seus trabalhos, dos seus serviços, né, em relação às pessoas em situação de rua, nos últimos 60 dias. Isso, 13 de agosto. Às 14 horas no plenário.
Tem o pedido do vereador Girard também, né? Quer saber quantas comunidades terapêuticas estão em condições de receber, estão habilitadas, né? Para poder fazer o convênio. Pode ser. A minha questão é saber se a Secretaria da Saúde pode informar, né, quais são as entidades, essas centros de recuperação, entidades estão em condições aptas, em condições de receber pessoas necessitadas de internação. Senhor presidente, colaborando com o comentário do vereador Adilson, uma forma da Secretaria de Saúde responder essa pergunta é através do alvará da vigilância sanitária. Quais comunidades têm o alvará da vigilância sanitária, então, naturalmente, estão adequadas para prestar o devido serviço para o município de Joinville. Obrigado. Sim. E saber também se, eu não sei se existe um critério da Secretaria da Saúde em relação à equipe que essas entidades têm. Se é necessário que haja psicólogos, médicos, eu não sei qual é o critério que se reúne para que a Secretaria aprove um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica. Então, seria importante a gente saber quais. Né? Pelo que eu sei, são 3 ou 4 em Joinville que reúnem essas condições. Mas nós temos aí dezenas delas espalhadas pelos bairros, algumas que mais atrapalham do que ajudam. Né? Então, é importante a gente saber essas informações também. O vereador Girardi, né, existem comunidades terapêuticas em Joinville que atendem o Estado, né, nível estadual e federal, né, e tem vagas. Né, eles atendem, né, o Estado, né, a União, e tem vagas. Né, então, com certeza, essas comunidades poderiam atender o município também. Suspendo aqui a Comissão de Saúde até que eles concluam ali os requerimentos. Senhor presidente, eu vou pedir para poder me retirar, que eu tenho que atender agora às 15h30. Daí vocês vão fazer a votação, tem quórum para fazer a votação, né? Obrigado a todos pela presença, obrigado, senhores vereadores.
Tá ok. Então, retornamos a... Para verificar a situação de compra de vagas nas unidades terapêuticas a nível municipal. Coloco em votação. Diligência aprovada com 3 votos favoráveis e nenhum contra. Ok, então coloco em discussão, né, os pedidos de informação sobre a questão da fila, né, do CISEG na questão de unidades terapêuticas e também sobre a questão das clínicas, né, que têm habilitação para poder receber, né, esse convênio. Então, vereador Girardi. Então, requerimento verbal, requerimento aprovado, né, com 3 votos favoráveis e nenhum contra. Ok, então. Quero aqui agradecer, né, novamente a presença, né, de todos os convidados, né, que estiveram nessa reunião, trazendo informações importantes do nosso município, né, em relação à internação involuntária, voluntária e compulsória. Sem mais, dou por encerrada a presente Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social. Boa tarde a todos.